Irmãos, ouçam com atenção aquilo que eu vou compartilhar com vocês neste dia, quase que um resumo daquilo que o Senhor vem falando, né, desses últimos meses para cá. Já tem alguns vídeos aqui, depois, como eu falo, né, se vocês assim vão acompanhando aquilo que eu vou, né, colocando aqui nos meus canais, de acordo com a direção do Senhor, vocês vão entender o quão o Senhor já tem um tempo que ele vem falando muito forte sobre essa questão da paternidade de Deus, sobre a filiação, né? Isso não é de agora, o Senhor já vem falando sobre isso. Teve palavras aqui que o Senhor disse sobre dos métodos de que nós não estamos, irmãos, mais com direção de novos métodos ou estratégias, irmãos, mas sobre aquilo que é de fato estar sob uma aliança, estar pela filiação para com o Senhor. Porque é aí, irmãos, é aí que tudo acontece, não só em nós, mas através de nós. É quando nós estamos ligados pela filiação, pela aliança. Então já tem um tempo, algumas pessoas que o Senhor me deu assim palavra para direcioná-las quanto a homens e mulheres como mães e como pais. Então entenda muito bem essa palavra, não é você virar para uma pessoa que é assim um líder espiritual, que é um pastor, que é um apóstolo, enfim, que o Senhor levantou, olhar para ele e falar: "Ah, você é meu pai". Não é assim, irmãos. Mas são pessoas, são homens e mulheres que o Senhor o formou com um coração paterno, com um coração materno, que é aquela pessoa que ela aflora de forma natural e espontânea essa paternidade que traz para perto, que se preocupa de fato, que cuida, que direciona, que exorta quando necessário. Ela aflora dela de forma totalmente natural e espontânea paternidade e maternidade. Então, desde quando ele começou a pontuar muito essa questão da paternidade, da filiação, da aliança, ele me direcionou para algumas pessoas pontuando isso, sendo eles como homens e mulheres, como pais e como mães. Porque, irmãos, não é sobre mais métodos, não é sobre estratégias, na verdade nunca foi. Nós é que implementamos isso, porque a palavra do Senhor ela é pura e ela é simples. E no que ela é pura e simples, irmãos, ela abrange tudo, todo e qualquer assunto, toda e qualquer esfera, todo e qualquer ponto, toda questão. A palavra de Deus abrange, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus pontua, porque ela é o princípio de tudo e todas as coisas. Então não é você que vai falar: "Ah, agora eu sou uma mãe ou agora eu vou ser um pai", mas é o Senhor que forma o teu coração para isso, para ser este ou esta, para este lugar, onde é aquilo que ele vai fazer através de você para aqueles que precisam deste alinhamento da paternidade de Deus. E nós estamos, irmãos, essa geração foi uma geração que eu conversando com algumas pessoas ontem, a gente entrou nesse assunto. Essa geração, ela entrou em excessos e ela entrou em compensações, para compensar aquilo que ela começou a fazer, aquilo que ela começou a desenvolver dela mesma, para querer mostrar de que ela é uma pessoa de valor, de que ela sabe fazer coisas, mas não é isso, irmãos, que nós de fato somos formados, somos moldados no Senhor para ser e assim para viver e para manifestar. É muito mais do que isso, irmãos. É muito mais aquilo que nós aprendemos, de que nós assim nos desenvolvemos. Eu de muito nova assim, eu sempre pratiquei muito esporte, então eu sempre tive muita facilidade de me desenvolver em várias coisas. E não é sobre isso, irmão, sobre aquilo que eu aprendi a desenvolver, mas sobre eu estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo de acordo com a palavra, de acordo com a direção daquilo que Ele deu ordem em mim, não só para que fosse gerado, mas para que fosse dado como crescimento,
para todos aqueles que precisam ser alcançados através da minha vida. Então, irmãos, o Senhor já vem falando muito sobre isso, e aí agora que no meu momento aqui conversando com o Senhor, o Espírito Santo me incomodou com isso, de compartilhar isso com vocês. Eu não tinha compartilhado desta forma, mas as formas que eu compartilhei aqui foi de acordo com a palavra que o Senhor tinha me dado para liberar, né? E agora estou falando aqui mais, né? Não o Senhor falando, eu, Vanessa, falando. Então o Senhor, ele veio pontuando muito essa questão, lugares, assim, territórios, assim também dizendo, por questão de território, lugares que se desenvolveram em coisas, é, e até mesmo profissional, mas que estão órfãos. Porque, irmãos, a nossa vida com o Senhor não é sobre aquilo que nós estamos fazendo, mas sobre em quem nós somos formados nele, por estarmos ligados pela filiação, por aliança. E a partir disso, irmãos, tudo vai acontecer. Toda a palavra, todas as promessas, tudo que o Senhor tem conosco, irmãos. Porque nós vamos estar no lugar certo, com as nossas intenções alinhadas ao coração do Senhor e não fazendo de nós dessa forma excessiva. O Senhor aqui, a palavra que eu fiz o vídeo aqui ontem para vocês falando do excesso, que Deus nos deu um espírito com mente sã, um espírito de moderação. Porque o Senhor nos leva para este lugar, irmãos, de nos mover, de vivermos e nos movermos por filiação, pela aliança, irmãos, como filhos de Deus, não mais órfãos, não mais pessoas que vivem de excessos ou para querer provar ou mostrar que ele pode conquistar, que ele pode fazer. Irmãos, tudo que está dentro do nosso propósito, que foi estabelecido em nós, essa ordem que o Senhor estabeleceu em cada um de nós para gerar e crescer, está tudo isso, irmãos. Tudo isso está incluído, as bênçãos, a prosperidade, a abundância, porque nós temos tudo isso no Senhor, irmãos. Tudo isso nós temos com Ele. Então, à medida que nós vamos viver a vida de Cristo, naquilo que Ele nos confiou, nós vivemos, nós exercemos, nós também desfrutamos. Nós estamos aqui sim para servir, para fazer pelo outro, porque este é o reino de Deus. A cultura do reino é essa: aquele que quer ser maior, ele desce para servir. Mas à medida que nós estamos fazendo, que nós estamos servindo, estamos de fato no centro da vontade de Deus, nós estamos vivendo, nós estamos desfrutando também. Isso não anula aquilo que nós vivemos com o Senhor, aquilo que Ele desejou que nós assim vivamos, desfrutemos e experimentemos. Não anula, irmãos. Tudo é uma coisa só. Tudo uma coisa só, irmãos. E isso nós só temos no Senhor, pela filiação, pela aliança, não por aquilo que nós aprendemos a fazer e nos desenvolvemos ao longo do tempo, irmãos, ao longo do tempo. Então, né, eu falando com o Senhor, então foi isso que ardeu no meu coração para compartilhar com vocês hoje, não a partir daquilo que Deus, né, já vem falando, mas a partir de mim, Vanessa, falando. Porque, irmãos, desde quando eu entrei de fato no propósito, naquilo que o Senhor estabeleceu para eu não só viver, mas exercer e manifestar, como eu já falei, quem já me conhece ou quem está me conhecendo agora, o Senhor me submeteu a viver uma vida de romper. Quando eu ainda não entendia isso, a viver está sempre neste lugar de rompendo, desse desconforto para romper e romper. Quando eu me entendi que isso não era um peso, que esse desconforto é para um bem, para tudo aquilo que Ele tem para mim e comigo e tudo aquilo que Ele faz através de mim, né? Na vida das pessoas, naqueles que Ele que assim serão alcançados através da minha vida, né? Então, irmãos, é este lugar que o Senhor nos leva, da filiação, da aliança, não por aquilo que nós aprendemos a fazer, por excessos ou para compensar aquilo que nós não recebemos dos nossos pais, aquilo que nós não recebemos das pessoas, por rejeição, por qualquer motivo, irmãos, não importa, porque tudo isso se anula quando nós estamos pela filiação, quando nós estamos pela aliança para com o Senhor. E é isso que Ele espera, irmãos, que todos nós vivamos.
Aleluia. Entenda isso, ouça isso que eu estou compartilhando com vocês. E é o desejo do meu coração. A palavra que foi apregoada em mim para ser liberada, para ser assim que o Senhor opere e manifeste através de mim, é porque, irmãos, eu não falo só de falar, porque eu me preocupo, porque eu tenho empatia em tudo aquilo que o Senhor me confiou a fazer, irmãos. Eu sempre vejo como o Senhor me leva para este lugar, a ver como o outro, ver na situação do outro, irmãos. Porque se a gente não vive a vida de Cristo, naquilo que Ele nos confiou, irmãos, é em vão aquilo que nós estamos fazendo, porque nós só estamos falando. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é aquilo que nós, de fato, vivemos. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.